Bem, nós temos enfrentado um terremoto aí, vamos dizer assim, né, nos últimos dias nas relações entre Brasil e Estados Unidos, provocado esse terremoto por uma conduta, digamos, muito incisiva do presidente norte-americano, né, que de uma forma meio acelerada tem imprimido aí sanções ao Estado brasileiro por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal no caso da chamado processo do golpe, né, que envolve o ex-presidente Bolsonaro. A atitude do presidente dos Estados Unidos é algo absolutamente repudiável, né? E absolutamente é um verdadeiro bullying diplomático que o Brasil está sofrendo por parte de Trump, que usa do fato de comandar a nação mais poderosa do mundo para ir mudando a forma de exercício do seu poder em relação ao Brasil. Eu diria que toda a América Latina, mas marcadamente ao Brasil, está usando o Brasil como exemplo da nova forma de poder que ele pretende aplicar em relação aos países mais frágeis do mundo, né? Que deixa de ser uma forma de soft power, como os Estados Unidos sempre manteve, e passa a ser uma forma de hard power, quer dizer, ou seja, de um poder explícito, autoritário, vulnerador da soberania dos países e destruidor das democracias, né? Eu acho que essa que é a principal meta aí, né? A destruição dos direitos e das democracias garantidos pelos Estados democráticos, né? Então é o que acontece com o Brasil, há um ataque à soberania nacional e um ataque ao Estado democrático de direito através do ataque ao Supremo. E esse ataque ao Supremo se concretiza no ataque, inclusive, às pessoas físicas dos ministros, que tiveram seus vistos revogados, né? E se cogita, inclusive, de sanções financeiras, de bloquear patrimônio, etc. e tal. Algo inimaginável, porque os ministros estão exercendo a sua função no Estado democrático de direito. Trump pretende para Bolsonaro algo absolutamente inconciliável com a civilização democrática, né? Ele pretende que um cidadão brasileiro como o Jair Bolsonaro seja tratado como um príncipe. Príncipe, no sentido histórico, era o primeiro cidadão, ou seja, uma pessoa que está acima do bem e do mal, que está acima dos direitos e dos deveres da cidadania. Por que eu falo isso? Porque Bolsonaro não estava condenado a nada. Bolsonaro não estava preso, nenhuma restrição significativa em relação ao seu direito de circulação, à sua liberdade pessoal. O que acontecia com o Bolsonaro é que ele estava sendo processado, porque havia e a investigação técnica, científica revelada pela Polícia Federal trazia indícios dele ter participado, inclusive depoimentos de chefe de Forças Armadas, oficiais generais, etc., alegando que Bolsonaro tinha praticado atos que caracterizam tentativa de golpe de Estado. Então havia fortes indícios que ele tinha participado na tentativa de golpe de Estado que houve no Brasil, e essa tentativa está mais do que provada numa farta investigação com uma quantidade imensa de provas, né? Pois nesse quadro ele estava sendo processado mesmo inocente, mesmo nós que estamos aqui falando inocentes, podemos ser processados, isso faz parte vamos dizer, do ônus da cidadania. Somos cidadãos, não somos nobres, não somos aristocratas, não existe aristocracia numa república democrática como o Brasil. Agora, Trump pretende para o seu amigo Bolsonaro um tratamento privilegiado. Não está lutando pelos direitos de Bolsonaro, está lutando pelos privilégios que ele acha que Bolsonaro deve ter por ser um trumpista, por ser um sujeito que se pretende, caso eleito presidente amanhã, ser uma autoridade subserviente aos interesses de Trump. Essa condição política de Bolsonaro, segundo Trump, deve lhe render privilégios, de não ser processado como qualquer outro cidadão brasileiro pode ser, muitas vezes é. E isso não tem sentido numa lógica minimamente democrática e civilizada. Não tem nenhum sentido. E os ministros estão sendo punidos por nada mais fazer do que realizar a sua tarefa institucional numa democracia. Trump também pune o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Ele não consegue entender que no Brasil há independência de poderes. O executivo nada tem a ver com o que faz. Ao contrário dos Estados Unidos, o executivo não tem controle, por exemplo, sobre as condutas do Ministério Público, né? O Ministério Público é uma instituição independente que age segundo seus critérios e sua ação institucional. Nada. Se o presidente da República resolver interferir em alguma investigação, vai estar cometendo crime e sujeito a perder o cargo e, eventualmente, até ser preso. Ou seja, não tem nenhum sentido. A forma de funcionamento da nossa democracia tem tipicidades que talvez o presidente dos Estados Unidos não consiga entender. Mas, de qualquer forma, o Brasil é um país democrático,
regido por uma Constituição e que está sendo atacado, sofrendo uma violência diplomática e comercial incrível para poder gerar um privilégio para um cidadão brasileiro, para um cidadão do próprio país, o que é algo inimaginável de um outro país fazer. É uma vulneração intensa da nossa soberania nacional e que tem como instrumento a destruição da ordem econômica. Só para lembrar, a preservação da ordem econômica é uma das razões que a lei prevê como fundamento para poder prender preventivamente cidadãos brasileiros que estejam pondo em risco a nossa ordem econômica. Portanto, esses cidadãos brasileiros que estão lá no exterior querendo destruir a nossa ordem econômica estão sim sujeitos à prisão preventiva. Vamos aguardar ver o que vai dar. A semana promete, aí, essas próximas semanas, novas medidas de retaliação, etc. tal de Trump, que não, aparentemente não tem concordado com nenhum tipo de diálogo com o Estado brasileiro, contrariando uma tradição multissecular de amizade entre os dois países, né? Mas a realidade é que o Brasil está sendo vítima de um feroz ataque à sua soberania nacional. O povo brasileiro está sofrendo um feroz ataque à sua dignidade como povo e vai sofrer um feroz ataque à sua economia, que pode ser muito destrutivo. A realidade, esses traidores da pátria não estão se importando com o futuro das famílias brasileiras, com o que os brasileiros vão ter para comer, vão ter para sobreviver. Eles estão se lixando, eles querem poder para eles, né? Ou o poder está na mão deles, ou eles destroem o país. Essa é a mensagem que foi claramente posta, com o apoio de Mr. Trump.